Olá, queridos, bom dia. Graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Mais uma live, mais um devocional, um dia de nós experimentarmos a revelação do Senhor, da graça do Senhor sobre a nossa vida. Que você possa receber dessa palavra, você possa ser inspirado e ativado no seu espírito por aquilo que nós iremos compartilhar aqui hoje, tá bom? Falando em compartilhar, eu preciso que você nos ajude a alcançar mais pessoas, a propagar essa mensagem, propagar essa revelação. Nós estamos compartilhando cada dia um princípio, uma palavra dos livros de Romanos e Efésios. Hoje nós vamos para Romanos capítulo 5 e essa verdade ela precisa chegar para mais pessoas e você pode nos ajudar nisso. Como que você faz isso? Fazendo as 5 coisinhas que eu sempre falo com você aqui: você curtir, você comentar aqui embaixo, você compartilhar, você se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, faça essas 5 coisas que você já vai estar nos ajudando a alcançar e a propagar o Evangelho da graça, da fé e do reino de Deus. Nós cremos num grande avivamento sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Um avivamento que é produzido pela revelação da graça do Senhor. E não é sobre um legalismo, mas sobre uma religiosidade, mas sobre o fluir da graça. E as pessoas precisam entender sobre isso. Então você pode ser um canal de Deus para isso também. E nós cremos que isso vai produzir salvação, transformação, milagres. Será um tempo glorioso, mas para isso precisamos fazer a nossa parte. E a sua parte hoje que eu quero te pedir é isso: curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar as notificações aqui, tá bom? Romanos 5. Romanos capítulo 5 é o nosso texto de hoje. Eu quero ler com você o versículo 1 que diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Uau! Paulo começa dizendo o seguinte: que nós fomos justificados. O que é justificação? Já falei com você aqui várias vezes, mas é sempre bom a gente estar relembrando, são pessoas novas que vão chegando. Justificação é um termo jurídico. Um termo jurídico que significa o seguinte: uma pessoa, ela é culpada, ela cometeu um erro, ela cometeu um delito, mas, por algum motivo, ela foi inocentada. Ela foi inocentada. Ela não é inocente. Ela não é inocente. Ela de fato cometeu erros. Ela de fato cometeu o delito, mas alguém de autoridade superior considerou-a, um juiz, né, no caso, considerou ela inocente. E no lugar dela, uma outra pessoa assumiu a culpa. Aí você fala: isso é injusto. Não, não é injusto. Sabe por quê? Porque nós estamos falando do termo jurídico. Agora, o que representa isso espiritualmente? Nós somos condenados. Somos condenados porque infligimos a lei, porque não cumprimos os mandamentos, porque não somos judeus, somos condenados. Só que essa condenação, ela não começa em nós. Ela começa em Adão. Adão é a raiz de todo o pecado. Então, a nossa condição hoje não é fruto de nós mesmos. É fruto de Adão. Então, isso é injusto. Eu pagar por um erro que não fui eu que cometi. Eu gerar coisas que não começaram em mim. Então, isso é injusto. Então, dentro desse contexto, eu sou culpado por causa de Adão. Então eu estou pagando e eu estou reproduzindo o que não começou em mim. Começou em Adão. O que é a justificação? Cristo foi enviado. Para quê? Para pagar o preço.
da minha liberdade. Liberdade do quê? Dessa natureza, desta injustiça. Por isso que a Bíblia sempre vai falar sobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É Deus salvando o homem que está amalgamado no pecado de Adão. Está enraizado no pecado de Adão. Um pecado que não provém dele, da pessoa, mas é uma natureza que está em todos nós. Por isso que Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Capítulo 5 também, no versículo 12 também vai dizer que todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque estão debaixo de uma natureza. Então, o que é a justificação? É eu ser considerado justo, justificado, inocentado da minha condição. Então, eu sou pecador porque não cumpro os mandamentos, eu sou pecador porque estou desconectado de Deus, mas tudo isso é culpa de Adão. Tudo isso vem de Adão. Então eu recebo justiça de Deus, eu recebo graça, eu recebo o favor de Deus sobre a minha vida para eu sair dessa condição. E como que eu faço isso? Por meio da fé. Fé no quê? Em Cristo Jesus. Aí ele diz, vocês são justificados pela fé, e por causa disso temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque no meu estado passado, eu não tinha paz com Deus, não tinha relacionamento com Deus. Eu estava desconectado de Deus, eu estava destinado a viver a minha vida inteira, a eternidade inteira longe de Deus. Então éramos inimigos por causa da condição do pecado. Só que agora, por causa de Cristo, por causa da justificação, nós temos paz, relacionamento, intimidade, proximidade com Deus. Você está pegando ou não? E como que a gente faz isso? Ele diz, versículo 2, por intermédio de quem, Cristo Jesus, obtemos pleno acesso a quem? A Deus, pela fé, a esta graça. Então nós acessamos a graça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Então eu preciso ouvir sobre fé para receber a graça. Eu ouço sobre fé para receber a graça. Eu ouço sobre fé para receber a graça. Eu ouço sobre a obra de Jesus para receber a graça. A graça, ela é recebida por meio da fé. E essa fé tem uma base, Cristo. E nenhum desses momentos há uma citação de obras, de leis, de méritos, de obediência, de bom comportamento. É fé na pessoa de Cristo que me conduz à graça de Deus. Você está pegando? Então, a minha paz com Deus, o meu relacionamento com Deus, não é fruto dos meus méritos, do meu merecimento, do meu esforço, de qualquer coisa que eu possa fazer. Eu tenho paz com Deus não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu obedeço todos os mandamentos, não é porque eu sou queridinho. Eu tenho paz com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou conectado a Deus por causa da graça que eu recebi pela fé em Cristo. Isso é evangelho. Então não é sobre o quanto eu oro para eu estar mais próximo de Deus. Eu não posso estar mais próximo de Deus como eu já estou. O que eu posso é ser sensível, o que eu posso é ter revelação, mas proximidade, todos nós estamos conectados, amalgamados em Cristo Jesus. Você está pegando? Então eu tenho paz, relacionamento, porque eu fui justificado. E eu fui justificado por causa da graça. E eu só tenho acesso à graça por causa da fé. E eu só tenho fé por causa de Cristo. Você está entendendo? Aí Paulo termina dizendo o seguinte: na qual estamos agora firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Pela graça, nós firmamos. Não vivemos estáveis, se eu não obedecer, maldição, se eu obedecer, benção. Não tem mais estabilidade. Eu estou firmado na graça, na fé em Cristo Jesus. Ou seja, não tem como hoje eu ser amado, amanhã eu não ser. Hoje sou salvo, amanhã eu não sou. Não tem isso, eu estou firmado, eu estou alicerçado. Não tem como, não é abalado. Está estabelecido. E mais do que isso, nós nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Gloriar aqui fala de você,
não é se vangloriar, porque não vem de você, mas é no sentido de você ter uma convicção, de você ter uma felicidade plena, uma convicção plena de que o propósito de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, porque não é sobre você, é sobre a graça de Cristo em você. Porque eu sei que o propósito de Deus vai se cumprir, porque eu sei que nós seremos canais de Deus para um grande avivamento e uma grande colheita de almas nessa cidade e na nossa nação. Não por causa de nossa capacidade, não por causa de mim, não por causa de você, mas por causa da graça de Deus. E por causa da graça temos a glória, temos a presença, temos o propósito, temos a herança. Nossa confiança não está em nós. Nossa confiança não está nos métodos. Nossa confiança está na graça. Só que se nós vivemos pela lei, nos gloriamos em nós mesmos, esperamos em nós mesmos, nos frustramos com nós mesmos. Por isso que não somos gente da lei, somos gente da nova aliança, justificados pela fé, mediante a graça derramada em nós, através de Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer? Crer, receber. Na lei eu faço, na graça eu recebo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o que nós temos que nos gloriar, sabe? É nisso que nós temos que ter a nossa alegria, que vai acontecer, vai se cumprir, não porque nós, não porque faremos, mas é apesar de nós, é o poder de Deus que foi dado a nós. Essa é a esperança, essa é a convicção de que o propósito de Deus se cumprirá. O que eu tenho que fazer? Apenas crer e deixar fluir. Eu só não tenho que atrapalhar, eu não posso atrapalhar, só tenho que deixar Deus fazer, porque certamente Ele fará. Amém? Você consegue pegar essa palavra para você? Consegue compreender essa revelação? Você foi justificado, você era condenado, destinado ao inferno, desconectado de Deus, mas você recebeu paz com Deus por causa da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Esse é o Evangelho. O Evangelho é poderoso demais. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação completa de todo aquele que crê. Não é o que obedece, não é o que faz, é o que crê. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor possa trazer revelação e clareza cada vez mais sobre essa verdade na nossa vida. Feche os seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque podemos falar com o Senhor. Às vezes não entendemos que isso não é automático. Nós não temos essa conexão porque sempre foi assim. Pelo contrário, nós éramos inimigos. Nós estávamos virados um contra o outro. Mas o Senhor estabeleceu um novo tempo. Hoje nós não temos compreensão, não conseguimos compreender. E houve um tempo em que só havia um povo, que era o povo do Senhor, os judeus. E todo o resto estava abandonado à sua própria sorte, aos seus deuses. Mas agora nesse tempo, o Senhor liberou graça para que todos se acheguem a Ti, para que todos estejam em paz, em comunhão, em um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. Mas não por causa da lei, como eram os judeus. Não por causa dos méritos, dos esforços, mas como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Noé, com Enoque, pela fé. Pela fé. Esse é o tempo da restauração da fé.
Esse é o tempo da restauração da graça do Senhor. E é por causa dessa graça, Senhor, que nós podemos nos gloriar. Podemos ter expectativas altíssimas de que o Senhor fará. A tua glória será derramada sobre toda a terra. O teu propósito será estabelecido sobre as nossas vidas, porque estamos debaixo da graça. E essa graça é o poder do Senhor agindo em nós para a tua própria glória. Que nós tenhamos cada dia, Senhor, uma revelação maior, uma revelação mais profunda a respeito dessas verdades. Somos gente da nova aliança. Temos acesso pela fé a uma graça sobrenatural, a uma graça abundante, que nos faz herdar um reino de vencedores. Possamos entender isso, Senhor, e cair para dentro disso. Essa é a minha oração e a minha declaração, em nome de Jesus. Amém? Você tem paz com Deus, você tem relacionamento com Deus. E não é fruto do que você faz, é fruto do que você crê. Alinhe a sua fé, coloque a sua fé no lugar certo, e a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Deus te abençoe, um excelente dia. Amanhã nós estamos de volta, a partir das 5h15 da manhã, pelo nosso horário local, e às 6h15 da manhã, pelo horário de Brasília. Paz. Deus abençoe.